Bem, Anthony, partimos dos conceitos de base. Perfeito. O conceito de comprimento focal está bem claro? De acordo. Comprimento focal, então. Ótimo. Então, qualquer que seja o tema a fotografar, o que fazemos é recolher os raios luminosos que o atingem, refletindo esses raios na direção da nossa máquina fotográfica. Se este tema se encontra a uma distância próxima da nossa máquina fotográfica, para cada ponto entre os infinitos pontos que o compõem, partirá uma faixa de raios luminosos que vem atingir a nossa objetiva. Ok. Fica assim com um cone que tem como vértice o ponto sobre o tema e como base o diâmetro da lente da minha Ok. objetiva. Se eu tomo o ponto sobre o tema e o afasto até levá-lo ao infinito, Hum. na parte terminal deste cone os raios vão em direção paralela entre si e perpendicular à da lente como um cilindro. Neste ponto, se temos uma lente biconvexa, ou seja, uma lente que tem duas superfícies côncavas contrapostas entre si, Sim. esta vai recolher os raios luminosos deste cilindro e, por meio do índice de refração, vai ali fazer convergir novamente num ponto. O que é este índice de refração? O índice de refração é devido ao facto de a luz, quando se propaga no espaço, mudar a sua velocidade, segundo o meio em que se desloca. Ao propagar-se no ar, tem uma certa velocidade. Quando atravessa o vidro da lente, abranda a sua velocidade. E ao nosso olho percebemos isso como um desvio do raio luminoso. É um pouco o que acontece quando colocas uma vareta na água. Ficas a vê-la como se estivesse partida. Hum. Isto porque, uma vez que o bastão entra na água, os raios luminosos do bastão chegam ao nosso olho com uma velocidade mais lenta no instante em que está na água e, portanto, passamos a vê-lo partido. Portanto, a lente desvia todos estes raios luminosos e vai fazê-los convergir num ponto que se encontra sobre o plano focal. Focal porque está no plano de focagem. Sim, precisamente. Encontra-se no plano em que eu estou a focar o ponto no infinito sobre o meu tema. Então, definimos comprimento focal como sendo a distância entre o ponto nodal, isto é, o centro da lente biconvexa ou da nossa objetiva, portanto, o ponto nodal, e o plano onde se vai formar a imagem. Quando o tema está no infinito, esta distância é definida como comprimento focal. Mas tu só falaste de uma única lente. Como é com as objetivas com mais lentes? Olha, as objetivas das nossas máquinas fotográficas na realidade comportam-se como uma única lente. São utilizadas várias lentes para ir corrigir os defeitos que apresentaria uma única lente, mas o comportamento é precisamente o mesmo. Então as lentes não são perfeitas. Digamos, seria impossível fabricar uma objetiva de uma única lente que não tivesse defeitos cromáticos ou geométricos e, portanto, são introduzidos mais elementos para corrigirem cada um com uma deformação introduzida pela outra. Ok. Neste pacote de lentes podemos identificar o mesmo ponto nodal que não se encontra no centro da lente, como no caso do exemplo que demos, mas pode encontrar-se deslocado à frente ou atrás. Existem esquemas onde o ponto nodal se encontra mais à frente ou mais atrás relativamente ao conjunto de lentes. Geralmente podemos encontrá-lo junto às lamelas do diafragma. Mas todas as lentes têm o mesmo comprimento focal. Não, realmente cada objetiva tem o seu próprio comprimento. E este comprimento focal é importante porque determina o ângulo de campo da objetiva, ou seja, a parte da realidade que consegues captar com a tua objetiva. Olha, as focais curtas são aquelas que têm um ângulo de campo muito mais amplo, enquanto as focais longas têm um ângulo de campo mais restrito, ou seja, com a focal longa consegues captar uma menor parte da realidade que se encontra diante da tua máquina fotográfica. Então, quando se ouve falar de objetivas em termos de milímetros, isso significa comprimento focal. Sim, sim, dá a indicação do comprimento focal. Os milímetros são os que referem o comprimento focal de uma objetiva. Fala-se também de grandes angulares ou de teleobjetivas para definir o ângulo de campo que estas conseguem captar, isto é, quanta parte da Sim. realidade se consegue enquadrar com aquela determinada objetiva. As grandes angulares, por exemplo, são aquelas de focal curta que, portanto, conseguem abranger um campo muito mais vasto relativamente às objetivas que são consideradas objetivas de focal longa e que captam uma parte restrita da realidade. No formato de 35 mm, por exemplo, a de 50 mm de comprimento focal é considerada a objetiva normal, Hum. porque é aquela que se aproxima da visão do olho humano. Por exemplo, que comprimento focal tem uma grande angular? Bem, as grandes angulares são chamadas as objetivas de focal curta. Podemos, sei lá, uma de 20 mm, uma objetiva com a focal muito curta que tem um ângulo de campo amplo e, portanto, captará grande parte da realidade diante da tua máquina fotográfica. À medida que o comprimento focal vai crescendo, vai reduzindo o campo enquadrado. Sei lá, uma 28 mm terá um campo mais restrito relativamente à de 20, a de 35 ainda mais restrito, até aos 35 mm falamos de objetivas grandes angulares. Enquanto são definidas como teleobjetivas, as focais longas, para além
dos 70mm, e também neste caso é válida a mesma regra. À medida que se alonga o comprimento focal, o campo enquadrado vai ficando mais restrito. A meio entre os 35mm e os 70mm, entre as grandes angulares e as teleobjetivas, encontram-se as objetivas consideradas normais. No formato de 35mm é considerada normal a de 50, mas a mesma coisa não se aplica a outros formatos. Se a de 50mm é utilizada num formato médio, deixa de ser uma objetiva normal para ser considerada uma focal curta, tornando-se, portanto, uma grande angular. Então, se eu colocar a minha 50mm numa Hasselblad, por exemplo, fico com uma grande angular. Hasselblad? Tu tens uma Hasselblad, Anthony? Não, ainda não, mas estava a pensar... Bem, primeiro aprende a pensar como fotografar e depois pensa no equipamento, está bem? De qualquer maneira, o assunto teoricamente é válido. O problema é um outro. É preciso ter presente o fator do círculo de cobertura. Cada objetivo é concebida para cobrir um determinado formato. A de 50mm de uma reflex 35mm de formato cobre o retângulo 24 por 36, que são as dimensões do nosso fotograma. Se colocarmos aquela objetiva numa Hasselblad, que por seu lado tem um formato de filme de 6 cm por 6, esta não vai conseguir abranger todo o negativo, Ah, sim? indo dar origem a uma imagem circular no centro do fotograma. As óticas concebidas para as máquinas de formato médio têm todo um ângulo de cobertura muito mais amplo, de forma a cobrir o formato do filme. Então, posso usar uma 50mm para o formato médio na minha reflex e assim conseguir obter uma qualidade profissional adequada. Bem, não se pode colocar o assunto nesses termos, porque de qualquer modo as óticas têm uma produção diferente no centro e nos bordos, e cada objetivo é para evitar uma grande diferença, precisamente de rendimento, entre a parte central da imagem e a periferia, é feita de forma a equilibrar as duas. Para as óticas de formato médio, a qualidade do centro é limitada para não criar uma grande descompensação relativamente à das bordas. E, portanto, se a usasses numa 35mm, só irias ter a partir da parte central do círculo de cobertura, mas de qualquer modo com uma qualidade inferior relativamente ao que conseguirias com uma ótica para a de 35, que não precisa desta redução de qualidade para compensar a qualidade baixa que terias nos bordos da de formato médio. Se bem percebi, seria preciso utilizar uma objetiva adequada a um determinado formato. Sim, esta é a forma de se obterem os melhores resultados. De qualquer modo, uma vez que estamos a falar de formatos, podemos agora desenvolver um pouco o assunto. Ok.